Desde os primórdios, a humanidade busca formas de prevenir as gestações que não são planejadas, e os egípcios foram reconhecidos como a primeira civilização a utilizar os métodos contraceptivos. Os mais utilizados naquela época eram esponjas ou tampões vaginais, embebidos em substâncias que neutralizavam os espermatozoides. A necessidade de métodos contraceptivos mais eficazes e de fácil utilização aumentou conforme as mulheres foram buscando cada vez mais a sua independência. A primeira pílula contraceptiva aprovada para comercialização foi em 1960 nos Estados Unidos, e hoje em dia mais de 100 milhões de mulheres utilizam ela. Mesmo com os avanços e o surgimento de métodos cada vez mais eficazes, administrados de outras formas, a não ser só pela forma oral, que são as palestras e a educação, muitas mulheres ainda têm gravidez que não são planejadas. O primeiro registro de entranhas de animais utilizado como camisinha é realmente antigo, 3.000 anos antes de Cristo. O rei inseria uma bexiga de cabra no canal vaginal de sua amada, sempre antes do ato sexual. Já entre os romanos antigos, esse método era ainda mais popular, e a intenção aqui era principalmente evitar a transmissão de doenças. Essas camisinhas eram feitas de bexiga e do intestino de cabras e ovelhas. Há relatos mais sombrios que dizem que os antigos romanos utilizavam também tecidos musculares de pessoas que haviam matado como camisinha. Há vários tipos de métodos contraceptivos disponíveis no mercado, como a camisinha masculina, camisinha feminina, o DIU, que é o dispositivo intrauterino, contracepção hormonal injetável, contracepção hormonal oral, que é a pílula anticoncepcional, implantes, abstinência periódica, contracepção cirúrgica, contracepção de emergência, entre outros. Entre tantos métodos disponíveis, torna-se necessário o auxílio de um médico para escolher qual método utilizar, pois ele levará em consideração a idade, a frequência em que mantém relações sexuais, necessidades reprodutivas, saúde, etc. Entre os métodos contraceptivos, há os que são reversíveis e os que são irreversíveis. Os métodos reversíveis, também chamados de temporários, são aqueles que, ao interromper o uso, é possível engravidar. Os métodos irreversíveis, também conhecidos como definitivos, são aqueles que exigem uma intervenção cirúrgica, como a vasectomia para os homens e laqueadura tubária para as mulheres. Anel vaginal. Feito de etileno vinil acetato, uma espécie de silicone, o anel combina 2 tipos de hormônio, que vão sendo liberados gradativamente. São 3 semanas de uso e 1 de pausa. Ele deve ser inserido na vagina pela própria mulher, por isso exige autoconhecimento sobre o corpo. Não interfere nas relações sexuais e tem baixa incidência de efeitos colaterais. Injetáveis. O tipo mensal leva estrogênio e progestagênio, já o trimestral só tem progesterona sintética. Essa última pode causar irregularidade do ciclo e inchaço. Ambas são injeções intramusculares aplicadas no braço ou nas nádegas. Adesivo. Devem ser colados na pele semanalmente durante 21 dias, perto do abdômen, coxa, nádegas ou costas. As doses de estrogênio e progestagênio são liberadas aos poucos. Eles são eficazes e fáceis de usar, mas algumas mulheres se incomodam com a possibilidade de se desprender. Implante. O bastonete, de tamanho de um fósforo, é inserido logo abaixo da pele do braço, no consultório e com anestesia local. Também vai liberando pequenas doses de progestagênio na circulação. Pode interromper a menstruação, mas em 30% dos casos leva a sangramentos irregulares. Sua vida útil é de até 3 anos. DIU de cobre. O dispositivo é colocado no útero por um especialista e dura até 5 anos. Seu trunfo é tornar o útero o ambiente hostil aos espermatozoides, dificultando a movimentação deles em direção ao óvulo. DIU com hormônios. Como a versão de cobre é uma estrutura inserida no útero pelo médico, dificulta a movimentação dos espermatozoides e libera o hormônio progestagênico, que inibe o crescimento do endométrio. Não tem estrogênio e traz bons resultados em caso de endometriose. Diafragma.
é um anel flexível coberto por uma fina membrana de borracha, introduzido na cavidade vaginal. Forma uma espécie de tampa protetora do colo do útero, impedindo a passagem dos espermatozoides. Usado com espermicida, deve ser introduzido entre 15 e 30 minutos antes da relação e retirado de 6 a 8 horas depois. Camisinha feminina. Assim como a versão masculina, previne contra doenças sexualmente transmissíveis. Deve ser introduzida de forma semelhante ao diafragma e retirada após a relação. Camisinha masculina. É o método mais eficiente para se proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis. Mas há um aviso. Se essa for a única estratégia do casal para evitar uma gravidez, o uso correto é imprescindível. Ou seja, colocar antes da relação e não depois que a penetração já ocorreu. Pílula anticoncepcional. É a tática antigravidez mais utilizada em todo o mundo. Combinada ou somente de progestagênio, é a única a passar pelo estômago e pelo fígado antes de cair na corrente sanguínea. Os hormônios sempre passam pelo fígado, mas neste caso isso ocorre 2 vezes. Esse processo deve ser levado em conta por quem sofre com problemas gastrointestinais ou hepáticos. Na China, a substância química extremamente tóxica era uma espécie de iguaria anticoncepcional. Para funcionar, a mulher precisava misturar o mercúrio com um pouco de óleo e beber essa vitamina de estômago vazio. Extremamente tóxico, o mercúrio pode provocar danos sérios quando ingerido, ainda mais em altas doses. Era comum, então, que as mulheres que recorriam a esse método bizarro acabassem ficando inférteis. Talvez venha daí a crença de que a substância era um anticoncepcional. Na Groenlândia, houve um tempo em que as pessoas acreditavam que a melhor forma de não engravidar era apelar para a lua, ou melhor, em que as mulheres nem sequer podiam olhar para o satélite natural. Então, antes de dormir, elas esfregavam um pouco de saliva na barriga para que a lua não engravidasse elas. E as que não queriam mesmo ter filho, dormiam ainda de bruço. E caso fosse a vontade das mulheres de ter um filho, elas se despiam e deitavam sobre a lua nova, para que a barriga delas crescesse junto com a lua. E a outra possibilidade era se despir e deitar sobre a lua cheia, porque os raios lunares dessa lua são capazes de engravidar muitas mulheres por aí. Acredita-se que em 2008, os contraceptivos evitaram mais de 250 mil mortes maternas ao redor do mundo por evitar gestações não planejadas. Isso representa 40% do total das 355 mil mortes maternas que ocorreram naquele ano. Além disso, os métodos contraceptivos também podem melhorar a sobrevivência do recém-nascido por aumentar o intervalo entre as gestações. Um intervalo curto entre uma gravidez e outra está relacionado à maior ocorrência de partos prematuros e de recém-nascidos com baixo peso.